Fala galera, mais uma vez eu, Alexandre Magalhães, na resenha com Magalhães, para falar dos times do futebol brasileiro e dos campeonatos que estão em curso aqui no Rio de Janeiro, muito frio, muito frio. Sabe que para carioca, né, para ficar frio, não precisa baixar tanta temperatura. Então, eu como um bom carioca, para mim, tá quase que nevando, né? Aqui no Rio de Janeiro tá muito frio. Tenho certeza que para os baianos lá do time do Vitória, da Bahia, essa temperatura que está aqui no Rio também deve ser quase de neve, deve ser muito frio. Mas os meus amigos paranaenses, lá do Atlético Paranaense, do Furacão, essa temperatura normal, amena. E o jogo entre Vitória e Furacão, Vitória e Atlético Paranaense, mando de campo do Vitória, terminou com uma vitória do Furacão por 1-0 fora de casa. O Furacão venceu, estava momento aí de crise, de instabilidade. O Vitória sabe que o seu campeonato é esse. O Vitória sabe que o Atlético Paranaense, apesar de todos os desfalques, o Atlético Paranaense estava com 7 ou 8 desfalques, né? Situações de cartão, jogador na seleção, departamento médico, muito desfalcado realmente o Atlético Paranaense. E isso não é mimimi, isso é fato. Por mais que você tenha um elenco qualificado, irmão, você perder 7, 8 jogadores é muito complicado. E não é só o Atlético Paranaense que está passando por isso, né? O Atlético Paranaense teve, acho que, um jogador convocado para a seleção, se não estiver enganado. Mas tem as contusões, tem as outras situações, cartões. E a torcida, por mais que critique, sabe que faz falta. Talvez você até monte um time legal, mas você vai faltar banco. Está acontecendo isso com o Atlético, com o Flamengo, com o Palmeiras, com o Internacional. Está acontecendo com um monte de time por causa da dona CBF, que, porra, cara, é difícil, irmão. É difícil. Um campeonato tão equilibrado, considerado por muitos o campeonato mais equilibrado do planeta. Não é melhor, mas equilibrado do planeta. Porra, você não tentar manter a igualdade entre os times é covardia, é sacanagem. E o que a CBF faz é isso. Um campeonato tão igual, tão parelho, você não parar na Copa América é sacanagem. Só que tem uma situação. Teve pelo menos 9 times, se eu não estiver enganado, que não queriam parar porque querem levar vantagem em cima daqueles times que têm um poderio maior, que iam perder mais jogadores. Ou seja, realmente fica difícil. Nem esses times, nem esses presidentes dão valor ao produto Campeonato Brasileiro. Cada um puxa para um lado. Aí você acha mesmo que a tal da Liga vai funcionar? Eu só acredito vendo. Mas, seguindo o barco, seguindo o rumo, Vitória e Furacão se enfrentaram e o Furacão venceu por 1-0, gol no segundo tempo. E aí a gente vai falar sobre o jogo, que na verdade não tem muita coisa para falar sobre o jogo, tá? Não tem muita coisa para falar sobre o jogo. Primeiro tempo, então, quase nada, né? E vamos falar sobre a classificação nesse momento após Vitória ter perdido em casa para o Furacão. O Vitória sabe que o Furacão é mais forte. O Vitória tem um time competitivo. Mas o Vitória sabe que a sua competição é de permanência. É de permanência. Não pode, quando jogar com um time mais forte, não fazer o gol. Não fazer o gol. Tem que fazer o gol. E o Vitória teve, gente. O Vitória não pode reclamar. Que, não criou. Não, o Vitória criou. Principalmente no segundo tempo. E teve chance, sim. O goleiro do Atlético Paranaense fez uma grande defesa no segundo tempo. E teve mais uns 2 ou 3 lances que faltou qualidade ao time do Vitória para abrir o placar. Tá?
Então, tem que marcar. E o Atlético Paranaense, que, vamos ser bem sinceros, rasgando aqui o verbo, não fez uma partida boa, longe disso, não fez uma partida boa. Tecnicamente, individualmente, então, menos ainda. Mas, um time raçudo, um time que, taticamente não. Taticamente, o Atlético Paranaense sim. Taticamente, o Atlético Paranaense fez uma partida boa. Não fez individualmente. Até porque muitos desses jogadores que poderiam fazer a diferença individualmente ou não estavam em campo ou saíram no intervalo, no caso do Fernandinho. Então, o nível técnico do jogo realmente foi baixo. Mas, taticamente, os times não foram mal. Taticamente, não. Mas, individualmente, deixaram a desejar. E, na minha opinião, por ter mais qualidade, o Furacão. Então, vamos lá falar sobre esse jogo. Então, peço a você, meu amigo torcedor do Vitória, meu amigo torcedor do Furacão, eu peço que você curta, compartilhe, inscreva-se no canal, dê o seu like, ative a notificação, coloque os seus comentários, entre no nosso WhatsApp, que está aqui embaixo na descrição do canal. Você vai lá, diz o seu nome, o time que você torce, que eu coloco você no grupo do seu time. Só para lembrar, para falar de futebol, não para falar de política nem de religião. E se você quiser ajudar o canal a crescer, você pode ajudar através do Pix, que é o número do nosso WhatsApp, você pode ajudar através do Superchat, quando estiver fazendo live, e você pode ajudar através do clube de membro do canal, com uma grande aqui embaixo de azul. E agora você pode ajudar através do Valeu, que é esse coração cifrão que está do lado de compartilhar. Mais uma coisa, não deixe de se inscrever no canal, que mais da metade da galera que acompanha o canal não é inscrito, então dá essa moral pro canal, inscreva-se no canal. Então vamos lá, galera. Vamos aqui. Com esta vitória, o Atlético Paranaense está na 5ª posição. Entrou ou retomou a sua posição no G6, com 22 pontos em 13 jogos. Não pode ser ultrapassado por ninguém, porque o São Paulo já jogou, tem 21, o Cruzeiro jogou e perdeu, tem 20, o Fortaleza jogou, o Red Bull jogou, ou seja, vai manter ali a sua posição na 5ª colocação. Só lembrando que o Cruzeiro tem um jogo a menos. O Cruzeiro tem um jogo a menos e pode chegar aos 23, cumprindo esse jogo. O Internacional tem 18 pontos em 11 jogos, tem 2 a menos. O Internacional também pode chegar. Mas, de momento, o Furacão termina a rodada na 5ª colocação. E o Vitória, com esta derrota, está na 15ª colocação com 12 pontos em 13 jogos. O Vasco já jogou, também tem 13 jogos. O Atlético Goianiense também 13 jogos. O Grêmio é que tem 2 jogos a menos e tem 10 pontos. Pode chegar a 16 e passar o Vitória. Mas, de momento, como a gente está falando, de momento, tem o Corinthians que ainda joga, mas o Corinthians vai chegar... o Corinthians pode chegar a 12 pontos. Corinthians pega o Palmeiras. Ele pode chegar a 12 pontos. E aí vai para o saldo de gols. O saldo de gols do Vitória é -6. O saldo de gols do Corinthians é -4. O Corinthians tem 1 vitória. O Vitória tem 3. Ou seja, não. O Corinthians não passa porque o Corinthians tem 1 vitória apenas e o Vitória tem 3. Ou seja, mesmo que o Corinthians vença, o Vitória não perde a sua posição e vai terminar na 15ª colocação. Bom, então, após aí a classificação, vamos aqui falar da partida em si. Vamos aqui pegar a partida em si. Estatística aqui, dá uma olhada na estatística rápida. Aqui, vamos lá. Chutes ao gol do Vitória, 2. Do Atlético Paranaense, 4. Muito baixo, né? Em direção ao gol. O Vitória chutou 13 vezes no gol e o Atlético Paranaense 9. Então, o Vitória chutou mais, mas em direção ao gol, menos. Por quê? Porque o Furacão fez um bom sistema defensivo. Taticamente, o Furacão foi bem defensivamente e anulou as principais jogadas do Vitória. Principalmente o camisa 10 do Vitória, que é o Matheus Gonçalves, se não estiver enganado. Acho que é o nome dele. Até dar uma olhada aqui. Porque é bom jogador o Baixinho. Baixinho é bom jogador. Deixa eu pegar aqui o nome dele, meio-campista. Mateuzinho. Muito bom jogador, o Mateuzinho.
e acabou anulando ele, então tirou um pouco da criatividade. Isso pela parte tática, né? Então isso ajudou muito o Furacão. Teve número de passes. A posse de bola foi do Vitória, teve quase 70% de posse de bola. Falta, o Furacão fez um pouquinho mais. Deixa eu ver, cartões amarelos, 3 para um lado, 2 para o outro, impedimentos 1-1. Bolas defendidas, 3 do goleiro do Vitória e 2 do Furacão. Então vamos aqui para o jogo, para a gente falar rapidamente sobre o jogo. Cara, primeiro tempo, fraco. Fraco, mas melhor para o Furacão. Tá? O jogo foi fraco, mas melhor para o Furacão. O Furacão ainda criou alguma coisa, atacou, deu algum chute de fora da área. O goleiro do Atlético Paranaense não fez defesa nenhuma, justamente porque o Furacão anulou bem o Vitória. O Vitória teve muita dificuldade, o tanto que no intervalo o Vitória tira o Mateuzinho, tira mais um outro jogador, que agora não me lembro o nome, porque não estava conseguindo jogar, estava sendo muito bem anulado pelo sistema do Atlético Paranaense. O Atlético Paranaense, com tantos desfalques, teve que fazer um jogo coletivo. Teve que ir para o coletivo. Além disso, jogadores que não estavam fisicamente em dia, como o Fernandinho e o zagueiro, né? O general. Não estava legal, saíram no intervalo. Então, uma partida taticamente coerente do Atlético Paranaense, mas individualmente não. E o jogo não foi bom. Não foi bom. O Vitória não conseguiu jogar, porque foi anulado. E aí você se espera um pouco mais do Furacão, porque tem mais qualidade técnica, apesar dos desfalques. Mas também não fez uma grande partida. Não fez uma grande partida do Atlético Paranaense. Deu uns 3 chutes, se eu não estiver enganado, no primeiro tempo, mas um jogo bem fraco. Jogo bem fraco, bem fraco, bem fraco. Sabe aquele jogo de dominó fechado? Aquele jogo de dominó que você fecha as pontas, aí tem que abrir de alguma maneira? Foi mais ou menos isso o primeiro tempo. Foi um primeiro tempo ruim. Vamos ser rasgando o verbo. Ruim, mas o Atlético Paranaense melhor taticamente, porque anulou o Vitória e deu pelo menos uns 3 chutes, o Vitória só deu 1. Então não tem muito o que se falar. Foi um jogo tático, truncado, com poucas chances, e o Furacão conseguiu segurar ali o 0-0, neutralizar o Vitória. Vai para o segundo tempo, o jogo muda. Muda e muda muito. Se a gente for pegar, essa é a minha opinião, se a gente for pegar só pelo segundo tempo, o Vitória foi superior. Foi superior. O Vitória foi para cima, criou, pelo menos que eu estou lembrando aqui, umas 3 oportunidades. O Moreolinho que faz uma grande defesa, uma outra na pequena área, o jogador do Vitória fura, capa a bola, porque se ele acerta, ele vai fazer o gol. Teve uma outra, que não sei se foi o Alejandro, ele bate de direita, mas ele bate mascado, faltou um pouco de qualidade, era para ele ter batido de peito de pé. Ia ficar difícil para o Leolinho pegar, não é impossível. O Leolinho que é um goleiraço, poderia pegar. Mas eu estou lembrando aqui de 3, fora a defesa que ele fez. E o Vitória criou oportunidade. Teve um lance que o Atlético Paranaense, obviamente, o Atlético Paranaense vai falar que não foi pênalti. Mas eu vi uma certa semelhança. Desse pênalti que o juiz não deu, tá? Com o lance do Fla-Flu. Que o jogador do Fluminense está caindo, e nessa que ele caiu, o Bruno Henrique tropeça nele, não estou falando se está certo ou se está errado, tropeça nele e cai, e o juiz dá pênalti. Foi um lance bem parecido, tá? Só que em situações diferentes, o jogador não estava de costa, estava de frente, então teve uma embolada ali entre jogadores do Vitória e do Atlético Paranaense que cai, tá? Levando
em consideração o que aconteceu no outro jogo, e teve um outro jogo, que agora eu não estou lembrado qual foi, que o jogador também não quis fazer, o jogador tropeçou, também caiu, se embolou com o adversário dentro da área, e o juiz também deu pênalti. Não foi só naquele Fla-Flu que teve o pênalti daquele jeito. Teve um outro jogo, não sei se foi na rodada passada, eu acho que foi na rodada passada, que teve esse embolo e o juiz também marcou pênalti. Nesse o juiz entendeu que não, segue o barco, mas é interpretativo. Então, isso é interpretativo. Eu não discuto. É interpretativo, até porque pênalti, se você fixar muita coisa, fica muito robotizado. Bom, já tá ficando uma merda o futebol. Já tá chato. Então, é, teve esse lance, mas o Vitória foi melhor. O Vitória foi melhor boa parte do jogo, principalmente do segundo tempo. E aí não marcou, não marcou. E aí o Atlético Paranaense precisando fazer alguma coisa, pelo menos não tomar o gol, né? Porque aí aquele sistema defensivo que não estava deixando o Vitória criar já não estava funcionando. Primeiro tirou o Fernandinho e o General. Então ficou um pouco mais vulnerável, caiu um pouco mais a qualidade. E o Vitória chegou, fez as mudanças táticas e chegou e criou e poderia sim ter aberto o placar. Só que não abriu, não aproveitou a oportunidade. E aí o treinador interino do Atlético Paranaense faz uma mudança ali, troca os jogadores, botam pela ponta, botam um garoto, pá, coisa e tal. O time do Atlético Paranaense dá uma equilibrada. E aí, numa das poucas vezes que o Atlético Paranaense também não atacou muito no segundo tempo, o Pablo faz uma parede, consegue iludir ali o zagueiro, não sei se foi o zagueiro ou o volante, foi infantil. O Pablo mais malandro, e aí foi uma questão de qualidade do Pablo e expertise do Pablo, aproveitou a sua experiência e deu certo, o zagueiro deu um certo mole, e aí o Julimar vai lá e faz o gol. Mas o Pablo já tinha tido uma chance também de ter aberto o placar. Não é que o Atlético Paranaense não criou. Não é que não criou. Não criou tanto. Mas o Atlético Paranaense criou mais no segundo tempo do que no primeiro. O Vitória criou muito mais no segundo tempo do que no primeiro. Ou seja, esquece o primeiro tempo. Vamos falar do segundo. No segundo tempo, o jogo foi animado. Tivemos chances. Foi um jogaço? Não. Mas o Vitória melhorou muito, e vou repetir, poderia ter aberto o placar. Desperdiçou a chance. O Furacão equilibrou, conseguiu fazer um jogo, numa das poucas chances que teve umas 2 ou 3. O goleiro do Vitória também fez umas 2 ou 3 intervenções, como eu falei, mas eu acho que a intervenção mais difícil foi a do El Link. E aí faz o gol. O Vitória vai para dentro, mas aí já estava sem perna. E como taticamente o Atlético Paranaense estava bem postado, e com cansaço do Vitória também, o Furacão consegue segurar o jogo e foi inteligente. E nos acréscimos, o Atlético Paranaense ficou tocando a bola, jogou a bola para frente, segurou perto do escanteio, ou seja, usou a inteligência para não tomar um gol nos acréscimos, igual vinha acontecendo. Então, o Furacão venceu porque jogou com inteligência. Não tinha o individual, por causa de muitas ausências, mas foi para o coletivo. E correu muito, lutou muito. Os dois times correram muito, se dedicaram e terminaram o jogo, os dois times exaustos. Então, cara, a gente tem que falar. Foi justa a vitória? Sim. Foi justa a vitória. Por que foi justo? Porque o Vitória teve chances e não fez. O Atlético Paranaense teve chances e fez. Então, quem não faz, leva. Por isso, o placar é justo. Não tem nada perdido por Vitória. O Vitória sabe que o campeonato dele é assim. Está ali na tabela, não pode ser ultrapassado, não vai entrar na zona de rebaixamento. Vida que segue. Não é bom perder em casa? Óbvio que não. Não fez um jogo pior. O Vitória não jogou pior do que o Atlético Paranaense. Foi um jogo, na minha opinião, completamente equilibrado. Completamente equilibrado. Que quem aproveitou melhor a chance saiu vitorioso e foi o Furacão. Então tá aí a minha análise. Um grande abraço, até mais, valeu, tamo junto. Fui, um abraço, tchau.